Seja muito bem-vindo, meu amigo fotógrafo, minha amiga fotógrafa, videomaker também hoje, tá? Eu sou o Rodrigo Passarelli, você está no Pod Flash, o podcast que vai acelerar os seus resultados na fotografia. Hoje eu trouxe um cara aqui, que ele é fundador e CEO da Sandy, uma produtora audiovisual aqui do Rio de Janeiro. Vocês estão muito privilegiados, hein? Vou falar pra vocês, hein? Eu tô trazendo cabeças aqui que são realmente milionárias. E o nome dele é Egon. Tô com muito prazer aqui trazer ele aqui hoje. Verdadeiramente, eu quero falar com vocês o seguinte. Cara, todos os podcasts que a gente tem feito, esse aqui é o 5º episódio, papel e caneta na mão, porque é assim, é avalanche de conteúdo, avalanche de insight, é avalanche de coisas importantes que vocês podem pegar de conhecimento para vocês, aplicarem de fato e terem resultados no negócio de vocês, tá? Seja você um fotógrafo iniciante, um videomaker iniciante, seja você uma pessoa mais avançada, seja você uma pessoa que não está tendo resultado e que está querendo destravar alguma coisa no seu negócio, o momento é agora, tá? Aproveita, porque aqui não é bate-papo raso, aqui não é aquela conversa fiada que você escuta em bar, tá bom? E antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero falar aqui dos nossos patrocinadores, tá? O primeiro deles é, obviamente, a Album, que é uma plataforma de soluções para fotógrafos, né? Eles são uma startup que tem soluções para fotógrafos. E a Album hoje, ela tem 150 mil usuários e está em mais de 40 países. Só isso, tá? Lá você tem diagramação de álbum, você tem uma plataforma de Album Pay, você tem também o CRM deles lá, que é muito bom. Você tem também a visualização de álbum em 3D com realidade aumentada para você poder encantar seus clientes melhor. Cara, é uma plataforma super completa. Recomendo demais aí que vocês se inscrevam nela, tá? E também usem para vocês poderem vender o trabalho de vocês, entregar as fotos dos seus clientes e fazer tudo aquilo ali que precisa para automatizar seus processos, tá bom? Outro patrocinador também é o Lucas Lapa. Gente, eu tô sem voz hoje, tô parecendo um Mr. Catra aqui, porque eu fiquei doente esses dias, mas fica relaxado, tá? Vem comigo. O outro patrocinador é o Lucas Lapa, que é o dono do Mercado Livre, né? O cara que entrega o material de fotografia mais rápido do Brasil. O Lucas, ele vende tudo o que você quiser em relação à fotografia, acessórios e toda essa atmosfera que a gente tem. Cartão de memória, HD, câmera, lente, acessórios de modo geral, como straps para câmera, mochila, tripé, luz, tudo. Procura lá. E ele tem um Instagram também, que é um Instagram secreto que ele diz, né? Que ele compartilha com vocês lá algumas promoções de madrugada, tá? Então fica esperto para isso daí, para você pegar as promoções. E o nosso terceiro apoiador é, obviamente, a comunidade Agenda Milionária, que é o lugar onde você vai aprender 9 competências para você se desenvolver profissionalmente como fotógrafo, tá? Lá na comunidade você vai aprender sobre público-alvo, persona, vai aprender sobre estratégias de divulgação, a calcular o seu preço e muito mais coisas, tá? Nós hoje temos 150 alunos, é uma plataforma super completa. Você lá não só vai aprender, claro, sobre marketing, vendas e gestão, mas também sobre a construção de mentalidade de um negócio de sucesso, tá? E é isso só, por enquanto, tá? Agora vamos trocar uma ideia aqui que eu tô, assim, com eu e ele, a gente tem muito em comum e a gente tem muito para passar para vocês hoje aqui, assim. Só vem. Fica comigo aqui que você vai entender, tá bom? Ego, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui. Obrigado, irmão. Eu que agradeço, uma honra. Pô, que isso, cara. Olha só, olha que legal, gente. Eu mandei uma mensagem pro Egon, ele prontamente me respondeu, já aceitando o convite. E isso é muito legal. Por que é muito legal? Porque a gente já vê que o mercado de fotografia, o mercado de filmagem, o mercado de audiovisual, ele tem lá suas concorrências, ele tem lá a própria movimentação do mercado, mas ele não é um mercado que ele vai degladiando as pessoas que estão ali dentro, né? Se o cara tem a mentalidade, pelo menos ao meu ver, né? Se ele tem a mentalidade de, cara, a pessoa que tá do outro lado é uma pessoa que, se melhorar o negócio dela, consequentemente vai melhorar o meu, todo o mercado melhora como um todo e todo mundo consegue surfar uma onda melhor. Acredito muito nisso, irmão. Pô, que bom, cara. Fico feliz. Então já tá aqui já simbiótico já. Quanto melhor o mercado, melhor para todo mundo. Assim. Quanto mais conhecimento a gente tiver, quanto mais alinhado a gente tiver, melhor para o mercado como um todo. Existe um nível de concorrência, precisa existir, um nível de desafio ali, de competição. Legal. Uma competição saudável, acho que ela precisa existir um ranking ali de mercado, mas o mercado tem que se falar. Tem que se falar, tem que se conectar, tem que se ajudar, porque fica melhor. A gente consegue nivelar
mais alto, né? A gente consegue nivelar por alto. É por isso que eu tenho produtos de ensino também. Estou há 2 anos me posicionando como educador. Legal. Quando vem um convite como esse, de um cara que eu vejo, trabalho, confio, acredito. Pô, legal. Sou o primeiro a topar. É legal que você tenha falado sobre isso daí, sobre essa competição no mercado, porque, vamos lá, eu já tive também uma produtora, né? A gente, na verdade, se posicionava como agência e era um coletivo onde a gente tinha 18 fotógrafos, né, no nosso coletivo. E é justamente a mentalidade que a gente tinha de construir ali, não só o nosso patrimônio, obviamente, mas de construir o mercado, né? Quando eu falo para as pessoas assim, beleza, eu atendo 180 eventos por ano, só que eu não consigo atender 300 eventos por ano, 500 eventos por ano sozinho, né? Então, a mentalidade que eu comecei a pensar, a construir, para desenvolver esse coletivo foi justamente de, se eu tenho contato, se eu tenho negócio, eu vejo pessoas que estão precisando desse contato porque elas precisam trabalhar, de fato, não é nem uma questão de, eu quero ajudar os fotógrafos apenas a crescerem como fotógrafo. Não, eu quero ajudar aquela família, de fato. Porque o cara ele tem um filho, ele tem uma mulher, ele tem uma conta para pagar. E eu pensava, falei assim, cara, que legal, né? Então, eu posso indicar esse fotógrafo, esse filmmaker, esse profissional para algum trabalho que eu não posso atender. E tá tudo bem. Eu não preciso querer atender o mercado inteiro. Eu moro numa cidade que tem 200 mil habitantes. Eu não vou atender todo mundo. Nem consigo. Não dá. Existe um limite onde você consegue chegar sozinho e outro muito diferente onde você consegue chegar com um time, né? Com pessoas junto contigo. Hoje seu time tem quantas pessoas? Hoje somos 15. 15 fixos e mais os freelas fixos, que é a galera próxima que estão sempre com a gente no trabalho, sempre com a gente nos trabalhos. Já fomos 23 num período antes da pandemia, né? Como o nosso segmento onde a gente mais se especializou e tem uma vertical da Sandy especializada nisso nos eventos, a gente sofreu ali os impactos da pandemia. Sim. E agora a gente está se reconstruindo. Legal. Tá, vamos lá. O que é a Sandy? O que você faz lá? Como é que foi a ideia de construir a Sandy? Fala um pouco sobre esse negócio especificamente. Claro. Cara, a Sandy começa sem querer. Por formação, eu sou designer. Não era do audiovisual, era da comunicação, né? Design é uma forma de expressão da comunicação. Tinha um amigo que tinha uma produtora e ele me convidou. Um amigo desde a adolescência, a gente estudava junto, ele tinha uma produtora, ele era o videomaker da parada, e ele me chamou para ser o designer, para a gente se unir juntos, formarmos uma empresa. Na época, a primeira empresa que a gente formou era uma produtora, mas era dentro do segmento de esportes radicais, a gente filmava surf, praia, porque era muito a nossa área ali, a nossa vida, o nosso lifestyle era 100% Ainda é assim hoje? Hoje eu não consigo priorizar como eu já priorizei, mas você tem esse tempo de qualidade ainda. Amo estar no mar, tenho esse tempo de qualidade, prezo por isso. Então, sempre guiou muito do que eu ia fazer, em que momento eu ia fazer, sempre guiou muito a nossa vida, só que no começo a gente tentou empreender na área. E deu certo, assim, foram 4 anos de produtora especializada em surf, esportes radicais, viajamos. Viveram disso? Vivemos disso enquanto éramos quase adultos ali, adolescentes quase adultos, aquela primeira graninha que a gente começa a ganhar. Rolou legal durante um tempo, a gente tinha uns patrocínios de algumas marcas, conseguia rodar o mundo acompanhando alguns atletas e alguns campeonatos para fazer um conteúdo, mas quando a gente começou a amadurecer mais, assim, vamos sair da casa dos nossos pais, vamos realmente montar uma empresa, montar o nosso negócio agora mais a sério ainda. Dentro daquele segmento, a gente não encontrou essa rentabilidade, assim, essa receita. Isso foi em que ano? Isso tem uns 12 anos, 13 anos atrás. Muito também, porque eram 2 moleques. Tá. E o nosso trabalho não era foda ainda. Saca? Então, não é uma culpa do segmento. A gente, naquele momento, naquele período, a gente não soube fazer a grana que a gente queria dentro daquele segmento. A gente fez muito tapinha nas costas, muito legal, muita gente gostava, só que quando a gente quis virar uma grana a mais mesmo, amadurecer o negócio, a gente criou a Sandy. Legal. Então, a gente deixou a Deixa de lado, que era aquela produtora na época, construímos a Sandy e começamos com ela. E até então, isso, o Guido, que era o meu sócio, o videomaker, e eu, o designer, ele trabalhava na comunicação da Sandy. Então, ele trabalha contigo até hoje? Não, a gente ficou 7 anos juntos e aí a gente rompeu. Tem algum tempo atrás, os estilos de vida ali mudaram, os objetivos mudaram e a gente optou por romper. A gente mantém uma amizade muito foda, mas a sociedade a gente entendeu que não fazia mais sentido dentro dos objetivos que a gente tinha.
Então, aí ali a gente optou pela Sandy, criamos a Sandy e começou essa jornada. Eu, como designer, comunicando, fazendo toda a parte de... E desde o começo ali eu já fazia gestão, já fazia o financeiro. De tudo, né? Eu cuidava um pouco do background e ele cuidava do produto, né? Eu cuidava da parte administrativa, ele cuidava do produto e eu cuidava da parte de comunicação e distribuição daquilo. Embora na época a rede social era muito escasso, tinha pouco disso ainda. A gente fez muito trabalho de prospecção, 1 a 1, telefone, bate em porta. Legal. Pra gente. Eu já tenho uma pergunta sobre isso daí. Pode mandar e a gente vai Hoje em dia você acredita que o seu negócio ele não é dependente da rede social? Por causa dessa sua habilidade de poder saber vender para as pessoas? Cara, a rede social, ela é uma grande fonte de aquisição de novos clientes e de distribuição do nosso trabalho e tal. É muito difícil imaginar um mundo sem a rede social hoje, né? Mas você pegou uma época que não era dependente disso, né? Peguei uma época que não era dependente disso, teve que se desenvolver habilidades de venda e prospecção mais raiz, posso dizer. Hoje eu uso, obviamente, muito a força da rede social para distribuir a força da marca para o mundo. Mas acredito que se ela não existisse, a gente ia vender ia do mesmo jeito. Isso, enfim, ia faturar e o negócio ia girar, saca? Mas é complexo isso, pensar num mundo sem o... Eu vou te falar isso porque, assim, hoje em dia, o nosso público, de forma geral, uma pessoa que compra o teu curso, compra o meu curso, assiste o podcast, consome os conteúdos da gente, ele é o cara que, às vezes, ele tem 500 seguidores. Uhum. E ele não consegue vender porque ele acredita, assim, como uma verdade absoluta que a dependência do faturamento dele está relacionada à quantidade de seguidores que ele tem, por exemplo. Com certeza não. Então, é isso aí que era nesse ponto que eu queria chegar em relação a isso. Porque eu não sei o nível de maturidade que a gente consegue desenvolver com as pessoas aqui, mas a gente tem negócios que faturam, né? E a dependência da rede social pra gente, no sentido, é só de distribuição. No meu caso, pra você ter ideia, em 2019 a gente vendeu 47 formaturas, tudo por indicação. A gente não tinha publicado um material qualquer no Instagram. E as pessoas perguntam assim, tá, mas como é que você consegue ter uma empresa que fatura 7D e não usa a internet? Então, aí que tá. O nível de maturidade do negócio, ele não depende só de uma fonte de comunicação, mas de todo o ecossistema que ela cria, né? Em relação àquilo ali. Várias formas de prospectar o nosso trabalho, né? E aí eu tenho uma outra pergunta para você em relação a isso. Para você, como foi importante você se desenvolver nessas... Você falou que fazia um pouquinho de tudo, né? Como é que foi para você ter que desenvolver isso e como isso é importante para você hoje no seu próprio negócio? Total. E retomando a história e para responder a sua pergunta da melhor forma, e durante um tempo, ao longo do percurso ali, eu fui me apaixonando pelo vídeo, o Guido foi me ensinando a fazer aquilo e eu me tornei filmmaker também. Legal. Então eu operei em todas as frentes do negócio ali que o negócio precisava. Eram dois jovens ali empreendendo. E o negócio pede, no começo, que você meta a mão em tudo, faça tudo, exerça todas as funções ali que ele pede no dia a dia. É normal que isso comece assim. E depois, naturalmente, o negócio vai amadurecendo, você começa a delegar algumas funções, entender mais o que é o que, onde você vai alocar seu tempo da melhor forma. E durante anos, e que bom que eu me encantei ali pela filmagem também, e atuei como filmmaker durante 6 anos dentro do negócio. E isso, você ficou com quantos funcionários nessa época? Nessa época, cara, a gente foi crescendo gradativamente. Logo começou eu e ele, logo depois já eram 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ali, quando a gente estava em Niterói ainda, chegamos a ser 12 ou 13 ali já em Niterói. Depois a gente veio para o Rio. Em determinado momento ficamos com 23 pessoas, foi alguma coisa assim. Era um por mês que vinha chegando, porque a demanda ia aumentando, as coisas iam acontecendo. Mas foi fundamental para ter a gestão que eu tenho hoje, para ter o domínio do negócio que eu tenho hoje, conhecer o negócio como eu conheço hoje, ter atuado em absolutamente todas as pontas. Então, eu fui o financeiro do negócio durante até 3 anos atrás, eu era o financeiro, contas a pagar, receber, planilha, fluxo de caixa, de entrada, saída, margem, enfim. Eu era esse cara até 3 anos atrás, 2 anos atrás. Depois entrou uma pessoa dedicada para o financeiro. Hoje eu só acompanho os rituais financeiros, quinzenais, mensais. Eu vou ali, vejo se está tudo certo. Hoje você está dedicado mais à estratégia do negócio? Hoje eu diria que eu olho para frente. E eu tenho um time cuidando do produto e eu tenho um time cuidando da parte administrativa. Eu tenho uma analogia excelente para isso daí. Eu falo direto assim, ó, depois que
parei de pensar na parte de processo e comecei a pensar mais na ideia do projeto, o projeto começou a desenvolver, de fato. Eu uso a analogia de que todo negócio ele é como se fosse uma igreja. E aí você tem lá o pedreiro, que empilha os tijolos e coloca massa, vira massa. Nada de errado com isso, tá, gente? Antes que vocês venham falar merda aqui. Nada de errado. Tem o mestre de obras, que é o cara um pouco mais técnico, que ele vai falar assim, ó, essa parede é preta por causa disso, disso, disso aqui. Você vai usar essa tinta aqui por causa disso, disso aqui. E tem o arquiteto, que é o cara que pensa na igreja não como um ambiente onde vai colocar, acumular pessoas, mas um ambiente de reconexão com Deus, por exemplo. Então ele não cria a igreja pensando, aqui eu vou colocar um pastor, ou vou colocar um orador, quem quer que seja, e as pessoas vão estar ali para conversar com ele. Não, eles estão pensando lá na frente. E a ideia do negócio é justamente essa. A gente pensa na estratégia, pensando em como é que... Se eu estou pensando no meu negócio hoje, é uma pergunta interessante para vocês, inclusive. Se eu estou pensando no meu negócio hoje, quem que está pensando nele amanhã? Né? E hoje o seu papel é esse, né? Você está pensando nele amanhã, né? Se você está cuidando da operação do seu negócio, quem está fazendo ele crescer, né? Quem tá pensando no crescimento. Então, é cada vez mais isso, eu busco cada vez mais esse nível de maturidade dentro do negócio. Mas eu volto. Eu ainda tenho funções, o nível de maturidade do meu negócio hoje, ele ainda me pede funções operacionais no dia a dia, as quais eu volto para elas, olho, aperfeiçoo, vejo onde eu preciso apertar, vejo qual o próximo líder que eu vou desenvolver para assumir tal função, para que eu vá somente para as funções de visão, estratégia, novos negócios. Mas eu volto ainda no produto e está muito interligado, né? O que a gente vai vender, o que eu vou vender lá na frente, o que eu vou comunicar, o que eu penso para novos negócios, tem uma associação direta com o produto. Então eu volto para o time de produto, olho, aperfeiçoo, troco com o time. Até mesmo para você poder comunicar isso para pessoas da forma correta, você precisa estar ali entendendo como é que ele está funcionando, né? Tá interligado demais. Volto no administrativo, vejo o que tem, onde tem um gapzinho para a gente apertar, para a gente melhorar, o que a gente precisa estabelecer a mais de processo, de gestão, enfim. O tempo inteiro observando o todo do negócio, mas cada vez mais eu quero isso, entendo que é isso que vai trazer ainda mais uma alavanca de crescimento. Legal. Eu estar olhando para frente e aqui eu já tenho líderes que toquem a parte operacional do negócio. Durante muitos anos, nesse processo, eu desenvolvi colaboradores. Eu pensava dessa forma. Hoje eu já penso o quanto é importante eu desenvolver líderes. Total. Não só colaboradores, embora não sejam perfis. O perfil colaborador técnico ali, operacional, é super importante para o negócio. Não. E essa peça tem que existir. Um líder é super importante para o negócio, que é ele que me ajuda a dar escala. Então, se hoje eu tenho um líder administrativo ali, eu consigo estar mais livre para estar pensando lá na frente. Hoje um líder seu, ele consegue liderar quantas pessoas no operacional dele? Olha, a empresa ela tá num nível de número de pessoas, de 15 pessoas, somos 15 pessoas hoje, contando comigo, 14 colaboradores, 15 pessoas. E eu ainda acredito que esses três pilares, o administrativo, o produto e os novos negócios, eles ainda estão tão integrados. O nosso espaço comercial, a nossa sala, ela ainda é pequena o suficiente, que a gente ainda está tão junto todo dia. Entendi. Que isso ainda está muito integrado. Entendi, total. Embora a gente tenha, a nível de estruturação da empresa, a gente entenda que tem três pilares, isso ainda está muito conectado e a gente está junto nisso. Então, eu não tenho essa precisão de, esse lidera 6 pessoas, eu lidero... Não, eu lidero todo o time também, o meu líder financeiro, ele lidera o time administrativo. Então, é um pouco... Isso está muito integrado ainda. Eu entendo que já, quando a gente der uma escala maior nisso, isso vai ter que se separar um pouco mais, se ramificar um pouco mais. Embora eu tenha os meus receios ali com cultura, eu sempre prezei muito por cultura, eu sempre tive muito próximo, eu gosto muito dessa parte de pessoas, de cuidar do time, de cuidar do desenvolvimento do time, saber quem é cada um ali. Legal. Eu cresço a empresa com muito cuidado. Legal. Eu cresço a empresa 1 a 1 e eu sou o RH. Entendi. Eu faço questão de cuidar, eu faço questão de contratar, eu faço questão de entender a coisa no tamanho que está. Eu ainda acho que pode ser assim personalizada a esse ponto. Saca? Entendo que para futuros passos, a coisa ganhando uma escala maior, talvez isso comece a se tornar inviável e eu tenha que desapegar um pouco dessa função, estabelecer processos mais sólidos, mais bem definidos e ter pessoas que também consigam fazer isso. Legal. Mas, por enquanto, eu ainda cuido muito dessa parte. Tá, 2 coisas então. Mano. Primeiro, explica pra galera aqui o que é a Sandy, o que ela faz, que produto que ela entrega. E a segunda pergunta que eu quero fazer para vocês já, para você emendar isso aí, é: do ponto que você está agora,
Aonde você quer chegar com a sua empresa? O que é a Sandy hoje? A Sandy é uma produtora audiovisual que durante os seus primeiros anos ela foi generalista, onde a gente não tinha um nicho, um segmento específico de atuação. A gente produzia vídeos para quem precisasse de vídeos. A gente estava nascendo, a gente precisava rodar. Quilômetro rodado, aprender, fazer. Até num processo de autoconhecimento da produtora. Assim, qual seria a nossa identidade, nossa linguagem, nossa estética, o que a gente mais sabe, o que a gente mais ama, o que melhor move o nosso motor econômico. A gente estava se encontrando nesse ambiente. Então a gente prospectava e fazia de tudo, da barbearia, da pizzaria, da loja de ração, do restaurante, até que a gente fez uma primeira boate, uma primeira festa. E a gente começou a encaminhar o nosso perfil para aquele ambiente. A gente começou a desenvolver isso, porque a gente gosta muito disso, a gente se entendeu com esse ambiente, a gente ama fazer isso, a gente sabe fazer isso, isso aqui está gerando grana. Então a gente começou a especializar a produtora e praticamente nichar a produtora dentro do segmento do entretenimento. Legal. Principalmente eventos, festa, show, música, artista, festival. E a gente foi seguindo essa linha. Até 2019. Tá? 90% da nossa demanda eram os eventos, extra-eventos, marcas que se identificavam com a linguagem que a gente aplicava nos eventos. Putz, que linguagem jovem desse coletivo, desses moleques, que linguagem foda, eu quero essa estética aqui para minha marca, para minha publi, para minha... E aí a gente começou a atender algumas demandas nesse sentido também. Até que veio a pandemia e 90% da receita foi pro saco, junto com 90% da demanda, junto com os iniciais 3 meses parados, depois quase 1 ano e meio, e ali a gente abriu e começou a diversificar portfólio. Tá. De novo, assim, a gente falou, opa, realmente não dava para ter todos os ovos na mesma cesta, vamos dar uma diversificada no portfólio e começar a desenvolver outras áreas. O mercado da publicidade abraçou a gente muito legal, muito por isso, essa identidade que a gente entregava nos festivais, a galera se identificou e a gente trouxe para isso, a gente produziu muito trabalho de moda, que eu me orgulho muito dos trabalhos que a gente produziu também, um portfólio muito forte. Então, a gente começou a diversificar e atuar também nessas áreas. Outubro de 2021, agora. A pandemia dá uma cessada, voltam os eventos. Lá vai a gente de novo, firme para dentro dos eventos, porque a demanda pede muito. Assim. E aí a gente caiu um pouco no que é até um problema, que é a operação do dia a dia, a agenda lotada dos eventos, fez com que um pouco a gente parasse de falar dos outros assuntos, dos outros segmentos de mercado, das outras áreas que a gente tanto tempo atuou durante a pandemia. Qual decisão eu tomei? Isso é muito atual, isso é o que está acontecendo agora. Eu acabei de citar outubro de 2021. Em janeiro, parei com o meu time e fiz uma reflexão. Rapaziada, de outubro até agora, janeiro, fevereiro, olha o que foi o nosso faturamento, olha o que foi a nossa receita, olha onde a gente estava de novo só fazendo evento, pra caralho, rodando o Brasil, fazendo, todo dia, todo final de semana. A gente falou, caralho, definitivamente é isso que a gente mais sabe fazer, é aqui que a gente construir o nosso posicionamento, nosso nome, é aqui que a nossa marca é uma das primeiras a ser reconhecida quando se fala no segmento. Isso é muito forte, isso é muito importante. Você ser top of mind no setor, você ser um dos líderes de uma categoria, é uma força de marca que a gente não pode desprezar isso. E durante anos a gente ficou numa de vai, não vai com isso, abraça, assume esse posicionamento ou não. Falei, porra, vamos assumir esse posicionamento. A gente não pode desprezar um mercado que nos abraçou e algo que a gente se identifica tanto. E move tanto o nosso motor econômico. Faz a economia da empresa girar. Então, a gente abraçou esse nicho, esse posicionamento e se especializou ali. Só que hoje, o que eu faço com a produtora? Eu entendo a produtora como um grupo. Dentro dela, a gente tem algumas verticais, unidades de negócio mesmo. E cada unidade de negócio eu vou especializar, e aí já respondendo o que é a Sandy e o futuro, né? Cada unidade de negócio especializada dentro de um segmento específico. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta em relação a isso. Você pretende fazer, para ficar uma linguagem bem clara, um CNPJ para cada vertical ou não? Ou vai ficar tudo centralizado na Sandy? A princípio não, tá. Mas centro de custos diferentes já, porque eu quero entender a receita de cada um deles, a margem que cada um deles me traz, se todos eles vão ser feitos dentro da mesma cozinha ou se eu vou começar, com certeza, eu vou começar a delegar lideranças e equipes diferentes para atuar em cada área, porque eu entendo que cada segmento pede
uma estética, Exatamente. um E é aí que eu queria estilo. chegar, entendeu? Porque, por exemplo, uma comunicação de produto, ela é necessariamente um pouco diferente de uma comunicação de uma moda voltada para, por exemplo, joias específicas, entendeu? E aí você tem, vamos supor que você tem uma demanda muito grande sobre isso. Ou, às vezes, a pessoa que ela trabalha com festivais e eventos, ela tem uma linguagem um pouco diferente de uma linguagem, por exemplo, sei lá, de uma marca que vende álbuns de fotografia. E eles querem produzir ação em volume também. Total, É. cara. É diferente, cada nicho pede uma especialização. Eu não acredito que exista uma estratégia só e uma forma só de atuar legal, no mercado. Tá? Tem a produtora de tudo, que ela faz tudo, que ela escolhe fazer tudo e ela não tem um nicho específico de atuação. É um modelo de negócio. Total. É uma estratégia. Tá? Dentro da minha estratégia, dentro do que eu entendo que vai me fazer me ultra especializar dentro de um segmento e chegar a ponto de me tornar um dos nomes a ser lembrados dentro desse segmento é criar verticais específicas e não necessariamente que carreguem o nome da Sanji. Legal. Eu vou te falar uma coisa Olha. aqui. O meu modelo de negócio, ele é específico na classe social. Uhum. Eu não segmentei... Eu falo formatura. Tá. É formatura. Ponto. É o topo do nicho, né? E aí você tem formatura de alguma coisa, formatura de alguma outra coisa. Não, eu faço formatura. Só que aí eu segmentei pela classe social, que foi a classe social esquecida pela sociedade. Porque que hoje o cara faz formatura, ele faz o seguinte: eu quero pegar a turma de medicina, de engenharia, de não sei o quê. Que são turmas que pagam 5, 7, 8 mil reais. Tudo bem. Mas e a galera que paga 300, 400, 500 mil? Ela foi esquecida completamente. Ninguém estava dando atenção a eles. Eu fui lá nesse público, conversei com eles. E aí, justamente, fiz 1, 2, 3. No quarto, foi do 4 pro 12. Em questão de um mês, assim. Porque a galera falou assim, pô, eles olharam pra gente, turma de história. Ninguém quer fotografar turma de história, por exemplo, entendeu? E aí era uma turma que tinha ali entre um ticket de 600 reais a 1.500 reais pra pagar numa formatura, que não era formatura com baile, tá? Só pra deixar claro aqui, é só fotografia de formatura. E os caras falaram assim, legal, né, cara? Então, eu posso fazer minha formatura, posso ter a minha celebração com a minha família, e não preciso investir 5 mil reais pra ter as minhas fotografias de álbum. Show! Vai ser com essa empresa aqui que eu vou começar a operar. E é curioso porque, eu não vou falar o nome aqui, mas existe uma empresa de formatura que é a maior do Brasil. E ela também, ela separa as operações dela por estado. Cada estado tem uma franquia, obviamente, e cada estado ele vai tentando comprar as pequenas empresas de formaturas que tem nesses lugares, para tirar elas do mercado, obviamente, mas também para eles centralizarem a operação dele. A gente recebeu uma oferta deles também. Porque eles começaram a ver que dentro das universidades que a gente estava operando, eles não estavam conseguindo mais festa de formatura. Por quê? Porque as pessoas estavam se perguntando em relação a isso. Bom, eu pago 5 mil e eu tenho que pagar mais 5 mil para ter as fotos, não faz sentido nenhum. Cara, pandemia, os caras, por exemplo, assim, claro que não não querendo generalizar, mas uma pessoa que faz medicina, ela naturalmente ela vai ter uma condição financeira melhor do que uma pessoa que faz um curso numa universidade pública, num lugar X. É realidade? Nem sempre, tá? Mas a gente sabe que um curso de medicina custa 8 mil reais a mensalidade. Para você comprar livro, você vai gastar aí 20 mil reais num ano de livro. Então, eles entenderam ali que tinha um comportamento de compra de um público e começaram a segmentar para aquele público ali. Só que existia um conflito social que impedia que as pessoas que fossem menos favorecidas pudessem ter a mesma celebração que eles. Eu fui lá e resolvi esse problema, entendeu? Você resolve um problema específico, né, cara? Muito específico. Isso tem muita força, cara. Muita força. E é justamente isso que faz com que a gente seja indicado. A gente não precisa, por exemplo, de rede social para vender. A gente recebe pedido de orçamento hoje pela rede social por causa da pandemia. Foi o natural. Mas olha que curioso. Durante a pandemia, a gente ainda estava recebendo parcelas. E a gente tinha parcelas a receber de eventos futuros. Porque as pessoas sabiam que aquele período ia acabar. E por acabar, eles queriam começar a pagar logo, mesmo que em parcelas pequenas, a formatura deles no futuro. Então, a gente teve uma queda da receita também na pandemia, mas não foi tão brusca. Olha que curioso. Então, o fato de eu estar muito específico, resolvendo uma questão de um tipo de pessoa, Isso é muito forte. Muito forte. Como estratégia de negócio, isso é muito forte. Então, e a nível de comunicação, isso facilita muito também. Você tem uma
uma persona muito bem definida, um avatar ali muito bem definido. Com quem eu estou falando, qual é o problema que eu resolvo, para quem é o meu produto. Então, quando você... E aí entra um pouco daquilo. Quando você quer fazer tudo, fica mais difícil. Toda essa comunicação. Ela fica um pouco mais rasa e menos profunda e conecta menos. Tu faz. Pode ser um modelo de negócio? Pode. Você acha que pode. o fato de ser mais específico ou menos específico, o nível de consciência das pessoas faz com que elas paguem menos? Sendo mais específico, eu acho que elas pagam mais alto. Total. O ticket é mais alto. Legal. Tá? Só pra alinhar aqui pra galera saber. Tá. Que hoje em dia tem muito isso. O fotógrafo generalista. Ele é um cara que... Eu dou um exemplo assim, ó. Pega uma Blackmagic, pega uma, sei lá, uma 6D ali. 6D top. Mas ela não vai entregar um vídeo tão bom quanto da Blackmagic. Por quê? Porque a Blackmagic é a porra da Blackmagic que faz a filmagem. Né? Custa 20 mil reais aquela câmera lá. E custa 20 mil reais por quê? Porque ela é o melhor que tem no mercado sobre aquele segmento ali. A Canon é boa? É boa, vai entregar cores legais, vai entregar um vídeo legal, vai entregar... Mas ela vai ter um limite de entrega. E esse limite de entrega que as pessoas não entendem, que faz com que elas não consigam... E aí a gente não pode ser também negligente em relação a uma coisa, Ego. Por exemplo, assim, vamos supor que eu tô começando a trabalhar agora. Foi o que você falou, o movimento no início do negócio, né? É importante que você faça tudo. Para você se descobrir como pessoa, para você entender o que você gosta de fato, né? Para você entender também como é que o mercado funciona, mas naquele início ali é o momento que você pode experimentar e você vai ver faturamentos bons, ruins, médios, tá tudo bem. Só que aí entra uma questão muito curiosa, porque, por exemplo, assim, se o cara quiser se especializar, ele vai passar por um período de seca muito grande. Tem que falar não pra muita coisa, pra falar sim, um sim absoluto pra uma coisa só, né? Exatamente. E é muito difícil o cara segurar. É uma decisão difícil pra caralho. Você passou por isso aí em algum momento? Total. E como é que foi pra você essa parte, assim? Você ficou duro durante esse tempo? Como é que foi? Conta um pouquinho. O que a gente fez durante um período foi produzir para outros segmentos, mas não comunicar. Legal. Então, se a gente produz para outros segmentos e não comunica, para o mundo a gente não produz para outros segmentos e a gente está nichado, especializado. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande em deixar dinheiro na mesa. Então, se eu vejo uma oportunidade de negócio, a conta fecha, a equipe vai para a rua, vai encher a agenda de todo mundo. A minha preocupação não é só minha, né? Aquilo, são 15 famílias, como você disse no começo. Então, a gente precisa de agenda para todo mundo, precisa rodar. A gente roda coisas que não fazem o menor sentido com o nosso segmento pelo qual a gente é reconhecido, mas a gente não comunica aquilo. Então, a gente mantém uma coerência estética e uma coerência de comunicação, que é o que transparece. Você entrega um produto tão bom quanto um produto de festival, por exemplo. Não tão bom quanto o que a gente entrega em festival, aí que entra. E não tão bom quanto um cara especialista naquela área faria. Mas a gente entrega um bom produto. Então eu não tá de acordo com o preço que o cara tá pagando. Eu não cobro o que o líder de mercado cobra. Legal. Saca? E então, como é que você chegou nessa mentalidade? Foi na raça mesmo. Essa aí foi na rua. Essa aí foi na rua. Foi descobrindo mesmo, saca? E com o tempo, o que a gente fez? Então foi isso, a gente encontrou. É bem isso que a gente está falando para tangibilizar para a galera que está assistindo. Legal. Cara, experimenta, diversifica portfólio, vê para onde, experimenta de tudo, é um processo de autoconhecimento da sua linguagem, da sua estética, enfim, do que você mais sabe fazer, com o que você mais ama fazer, e você amar fazer, você não precisa começar amando. Eu não comecei amando audiovisual, eu me apaixonei pelo audiovisual no caminho, saca? Eu comecei com uma outra parada, entendeu? Eu não comecei amando eventos, por exemplo, que é uma vertical da Sandy que a gente está comentando mais aqui. Eu me apaixonei por isso. Então você desenvolve uma paixão pelo aquilo, e é possível, e o que melhor move o seu motor econômico, que gira. Quando você encontra essa tríade, você entende onde você deve se especializar, onde deve nichar. Especializamos, trazendo o exemplo da Sanji, especializamos, nichamos, temos uma vertical consolidada, mas embora a palavra consolidada ela seja um pouco contraditória, acho que é constante evolução, crescimento e treinamento, enfim, é uma busca pela evolução sempre, mas construímos algo relevante dentro de um segmento, entendo que aquilo ali já funciona, que aquela operação já roda, e que 100% da minha força não precisa mais estar alocada ali. Eu vou desenvolver uma outra vertical que tenha coerência com o que a gente faz, que a minha equipe consiga produzir tão bem quanto, para a gente buscar uma consolidação dentro de um outro segmento, dentro de uma outra vertical. E assim hoje a gente atua na publicidade e também no segmento dos casamentos. Legal. Que são segmentos que pedem, um casamento, por exemplo. Cara, ele pede um rótulo
primeiro ele rotula a produtora, né? O fotógrafo de casamento ele fica rotulado como fotógrafo de casamento. A produtora que faz casamento ela fica rotulada. Então assume o rótulo. Ele pede uma marca própria, ele pede um universo só das noivas. Ela entra ali, ela precisa ver outra noiva. Ela não quer ver a publicidade que eu rodei para... Ela quer ver outra noiva casando. Ela quer se sentir, ela quer se imaginar ali dentro. Dando o exemplo das noivas, mas isso vale para qualquer segmento. Se eu for comunicar com uma marca de moda, porra, preciso mostrar uma campanha que eu fiz para uma outra marca. Isso facilita muito na venda, facilita muito na comunicação. É uma persona só bem definida para a qual eu estou falando, porque se você tiver uma estratégia generalista na qual você está tentando falar com todo mundo, você pode falar, você pode vender, mas é aquilo que a gente falou. O ticket não vai ser o mesmo, a profundidade não é a mesma. Logo, a rentabilidade não vai ser a mesma. Total, total. A consciência da galera não vai... eu falo para as pessoas, existem 3 momentos que o cliente ele vai passar pelo seu negócio. Momentos simples, só para ficar claro. Oportunidade, how to e oferta. Né? Oportunidade, vou dar um exemplo aqui de ansiedade. Você falar para a pessoa assim, ó, sabia que roer unha de 5 em 5 minutos não é normal? Eu falei sobre ansiedade sem falar sobre ansiedade. Né? O segundo momento é a pessoa entender que ela pode resolver um problema. Então você fala assim para ela assim, ó, 5 passos de como você resolve parar de roer unha. Pronto, você fez um how-to para ela. Né? Então ela entendeu a oportunidade de, opa, eu roo unha de 5 em 5 minutos, isso não é normal. Como é que eu resolvo esse problema? Ela vai entender. E o terceiro passo é a oferta. Ela entender que ela pode solucionar aquele problema dela ali com você. O fotógrafo generalista, ele não consegue comunicar essas 3 coisas tão bem para todo mundo. Né? Por isso que eu falo lá na comunidade de Agenda Milionária, e no perfil do Agenda Milionária, a gente só fala sobre marketing, vendas e gestão, marketing, vendas e gestão, marketing, vendas e gestão. E isso faz com que a gente seja um dos melhores do mercado nesse segmento. Eu não sou bom em equipamento, não sou bom em edição, não sou bom em gestante, não sou bom em nada disso. Mas me bota para vender para qualquer uma dessas pessoas, que aí eu consigo vender. Entendeu? Você fala muito sobre essa estratégia do especialista lá. O especialista tem um ele pode ser generalista, ele pode fazer dinheiro, ele consegue fazer dinheiro. Uhum. Entendeu? A questão dele é o seguinte, é ele entender que existem níveis de consciência, e o nível de consciência está associado ao faturamento dele. Então. Ele pode vender muito, como uma agência pode vender muito também, pode vender 100 mil, 200 mil, 300 mil no ano. Consegue vender. Porque o trabalho dele vai ser muito grande. Só que eu entendo também que existe uma curva que ele precisa entender ali. Que no primeiro momento ele vai estar aqui assim embaixo. Ó. Ele vai ficar um tempão ali. E ele precisa ter estômago para superar isso daqui. Porque depois que ele rompe a barreira, o crescimento dele é exponencial. Só que o problema é que as pessoas param aqui. Elas não conseguem entender que existe um certo nível de tempo para amadurecimento da própria cabeça dele, para entender sobre o mercado. E aqui exige conhecimento, não só técnico, mas próprio conhecimento da pessoa. Se relacionar com o mercado de fato, entender como é que é o movimento, como é que as pessoas pagam, estruturação da empresa como um todo e verbalizar isso da forma correta, comunicar isso da forma correta. As pessoas não conseguem desenvolver essa tríade aqui embaixo e elas não conseguem romper a barreira e elas ficam para sempre aqui. Muitas fazem assim ainda, entendeu? Perfeito. Um fotógrafo de moda, ele não tem que entender só da fotografia, ele tem que entender da moda. Eu falo isso direto, cara. Eu falo assim, cara, tu vai vender produto, vou fotografar pizza, beleza. Chega lá num cara da pizzaria e fala sobre tudo que você sabe sobre pizza com ele. Aí o cara fala assim, não vai fazer diferença nenhuma. Faz diferença. Faz toda a diferença. O cara que sabe sentar na mesa para fotografar, ele tem que saber sentar na mesa para conversar sobre aquilo ali que está na atmosfera do que ele está fotografando. Tem que entender do mercado, do contexto do mercado onde a empresa dele está inserida. Exatamente. Onde ele se inseriu. Até mesmo para ele poder entender como é que ele vai vender o produto dele e como é que o produto dele tem funcionalidade naquele mercado. Cara, e isso, aí um dos grandes valores agregados que fazem com que esse ticket seja mais alto é que quando você é um especialista no segmento, você vende uma consultoria atrelada ao seu serviço. Você pode, muitos clientes precisam que você use auxilie em relação ao que produzir e como produzir. É engraçado que eles sabem que eles precisam de você, mas eles não sabem como usar o que você tem de melhor. Total. E que se você tem essa expertise, se você tem esse conhecimento, você senta nessa mesa e presta essa consultoria. Cara, você já coloca o seu trabalho num outro patamar. Ele tem ciência de que ele está falando com um especialista, com alguém que vai resolver aquela dor dele de forma mais profunda. Sensacional. Esse é o poder do especialista. Tá vendo? Eu falei, ó, a consultoria de vocês hoje é gratuita, tá? Faz um boleto, manda um boleto pra galera poder pagar esse boleto aqui. Cara, eu tenho algumas outras perguntas em relação até a mesma Sandy, né? Mas, claro, construção do... Pra mim, o mais importante de tudo hoje, além da construção de um negócio, é a construção da mentalidade do cara, entendeu?
Hoje você é um cara relativamente novo, tem um negócio bem estruturado, um negócio com equipe, um negócio que alimenta famílias, que é, para mim, o mais importante não é nem a movimentação do mercado em si como um todo, né? Mas a movimentação da economia que você gera ali. Pequenos empreendedores, hoje pequenos, né? Eles são a maior parcela que emprega a população. Quando você começou a entender que você poderia ajudar mais pessoas, o que você enxergou em você para que você pudesse fazer assim, ó? Essas pessoas hoje dependem de mim, essas pessoas hoje, elas podem se alimentar através disso e com isso transformar em mais pessoas. Como é que você construiu a sua cabeça para isso? Sim. Foi uma virada de chave muito grande para mim. É uma responsabilidade muito grande. Assim. Eu entendi no processo, começa como uma aventura de 2 jovens ali que queriam empreender, queriam ter sua autonomia, sua própria grana, não queriam mais morar com os pais. Tem aquela coisa do jovem ali. Esse foi o seu start. Esse é o start. Né? E aos poucos você vai agregando pessoas no negócio, a coisa vai amadurecendo, você vê que começa a entrar um dinheirinho, as pessoas começam a se movimentar e você começa a constituir. No meu caso foi assim, né? Você é incomodado? Isso não é uma receita. Porra, pra caralho. Então, você não queria ser CLT ou algo do tipo? Não, nunca fui. Empreendo desde moleque. Fui designer freelancer durante alguns anos, tinha minha própria agênciazinha ali, empresinha, depois a produtora que eu falei inicialmente, depois a gente já virou pra Sandy, nunca prestei serviço trabalho como CLT. Então, eu sempre tive isso um pouco em mim. A liderança é algo que eu desenvolvi no caminho, quando eu me vi naquela situação. Acho que foi um pouco disso. Eu era só o designer da produtora. Depois eu fui o videomaker da produtora. E depois, dentro daquele ambiente ali, eu vi que eu falei, cara, alguém precisa liderar isso. Eu acho que essa função é minha. Agora eu preciso me desenvolver para isso. Tá. Então, foi onde eu comecei a ver onde, de fato, a minha energia ela ia precisar estar alocada ali, onde eu era mais útil, onde eu era mais produtivo e onde eu tinha que estar para gerar mais resultado para a produtora, e comecei a sair um pouquinho de algumas funções. Aí foi ali que eu deixei de operar na filmagem, saí, já tinha uma equipe constituída, que aquilo ali me tomava muito tempo, demandava muita energia. Eu vi que ali eu já precisava sair para cuidar um pouco melhor da parte administrativa, das pessoas, da gestão de novos negócios, e eu comecei a distribuir meu tempo um pouco melhor. E essa responsabilidade, cara, de liderar, ela foi me forçando a ser um cara melhor. E eu comecei a estudar mais pessoas, estudar líderes, estudar a mente, buscar muito mais esse tipo de conhecimento do que conhecimentos associados mais à espiritualidade, autoconhecimento, saúde, liderança, do que a parte técnica, que eu estudei durante muitos anos, ali, a forma, a cor. Deixa eu puxar uma pergunta aqui. Tem um stories que eu vi seu, não faz muito tempo, de você correndo e respondendo uma caixa de pergunta. Sim. Eu quero puxar pro lifestyle, porque é justamente aí que eu acho que as pessoas começam a se desenvolver de fato. A gente tava falando sobre, obviamente, o cara ser um expert no que ele faz, não só no que ele faz, mas na atmosfera que ele atua, mas também a gente sabe que se desenvolver pessoalmente é um pilar ultra importante para desenvolver qualquer negócio. E o cara que não consegue se desenvolver, não tem a mentalidade correta, ele não se sustenta no mercado por muito tempo, né? E aí, puxando pro lado da mentalidade que você falou, espiritualidade, coisa do tipo, de que fonte que você bebe para que você consiga se manter nisso? Total. Cara, primeiro reforçando assim que você falou, saúde traz pro cara energia, disposição, clareza mental, poder de tomada de decisão, muda tudo. O cara consegue, e sem isso, consegue. Uma hora vai pagar o preço. Não consegue por muito tempo. Sabe? Porque o empreender, a escolha de empreender, a escolha de liderar, a escolha de ter um negócio, ela é cruel muitas das vezes. Né? A gente vai passar por uns apertos, a gente vai tomar umas porradas, não vai ser, a curva de crescimento não é progressiva, você você toma uns impactos no meio do caminho. Um grande exemplo foi a pandemia. Então, você tem que estar bem, cara. Você tem que estar estruturado física e emocionalmente para lidar com isso. Acredito muito nisso, propago muito isso internamente. Digo isso não só para o líder do negócio, mas para todo mundo que faz, enfim, para todas as pessoas. Né? Eu acho que é um pilar fundamental que muda a forma como a gente encara o negócio. Eu tenho uma máxima que a galera me bate muito por causa disso. Eu falo assim, ó, se você não é capaz de cuidar de você não é capaz de cuidar de mim, do meu negócio.
Então, se eu vou contratar alguém, se eu vou fazer qualquer coisa com alguém, a primeira coisa que eu olho pra ela é como ela está. Como ela se cuida, como é que ela cuida do tênis, da roupa, do dente, como é que ela se veste, como é que tá a saúde dela, se ela vai pra academia, se ela tem contato religioso ou não, contato espiritual ou não, como é que tá a família dela. Porque essa estrutura inteira, pra mim, ela é... Até arrepio de lembrar, ó. Essa estrutura inteira, pra mim, é importante porque eu quero me associar a pessoas que têm valores. E valores, pra mim, não só são relacionados a responsabilidade com o trabalho, entregabilidade do trabalho, sabe? Mas, tá, e os valores sociais? E como é que ela se sustenta nesse sentido? Beleza, ela pode ser um ótimo fotógrafo, um ótimo videomaker, um ótimo profissional, mas ela é um péssimo pai. E eu não quero esse valor perto de mim, porque o bom profissional eu construo ele. Eu acredito pelo menos nisso, né? Mas a pessoa com caráter, a pessoa que tem uma boa família, que senta com o filho e fala assim, tá, filho, qual é o problema? Vamos conversar. Ela não chega e bate no filho. Ou pra mulher dele, ele não chega lá pra mulher dele, distrata ela ou trai ela na rua. Entende? Olha que eu vou até puxar um outro adendo aqui. Eu tinha um ex-sócio que eu não sabia por que eu não me dava bem com ele. A gente tinha uma relação boa, inclusive. Só que não era... Não casava. E ele traía a mulher dele, era vacilão, sabe? Usava droga pra caralho. Show, beleza. Pra mim, aquilo ali só não fazia sentido. Só que eu não sabia por que não fazia sentido. E aí eu comecei aquele exercício de me conhecer até o determinado momento que ele me traiu. E aí eu tive uma reflexão profunda sobre isso. Eu falei assim, cara, ele sempre traiu alguém que dormia com ele. Era só questão de tempo pra ele me trair também. E eu não entendi isso. Eu fui entender quando aconteceu. Foi aí que eu revi meus valores. Eu falei assim, tá, então esses são os meus valores de fato. O meu valor não está associado ao quanto de trabalho que ele consegue me entregar, o quanto que eu posso pagar para ele. Mas, de fato, se eu estou comprando ele ou estou comprando o trabalho dele. Aquilo ali, para mim, fez toda a diferença. Eu falei assim, cara, agora eu sei onde eu estou no mundo. Porque quando eu me conecto com as pessoas, cara, você é um cara que tem uma empresa foda, eu poderia muito bem sentar com você e falar assim, ó, vamos fazer negócio? Eu quero trabalhar com você, eu quero que você trabalhe comigo, a gente vai chegar num acordo. Só que eu não quero trabalhar com você se você for um vacilão, por exemplo. Eu não quero trabalhar com você, eu não quero fazer nada com você. Não adianta, você pode me entregar R$1 milhão em projetos pra mim. Eu falo assim, cara, beleza. Como é que vai vir esse dinheiro? Esse dinheiro vem abençoado ou esse dinheiro vem amaldiçoado? Entende? Porque se vier assim, beleza. Contrata outra pessoa que você vai achar no mercado. E com certeza você já, enfim, com a sua experiência, você já desenvolveu um tato que a gente já consegue observar isso. Total. Sentou pra conversar, a gente olha, a gente já consegue sentir. Essa porra tá no ar, essa porra é energia, né? Eu digo que eu não contrato, quando eu escolho pessoas para fazerem parte do time da Sandy, eu contrato brilho no olho, ética. Você sente energia, você vê que a pessoa quer, que a pessoa precisa, que ela gosta, que ela ama. E você consegue observar, ao longo dos anos, de tantos anos, 12 anos empreendendo e contratando, escolhendo pessoas, você desenvolve um faro para identificar o tipo de pessoa que faz bem para o seu negócio. Diga. Deixa eu te recomendar uma coisa, não sei se você conhece, um cara chamado Bob Proctor. Não. Ele é um cara que desenvolveu não posso dizer tese ou nem teoria, um estudo falando sobre as 6 faculdades mentais. E uma delas é a intuição. A gente fala assim, a mulher tem o 6 sentido. Não, ela tem a intuição dela mais desenvolvida. Conta muito. E todas as faculdades mentais, intuição, eu não vou lembrar todas agora, intuição, memória, imaginação, vontade, as outras duas eu não vou lembrar, tá? A vontade é a mãe de todas as faculdades. E todas elas você consegue desenvolver como se fosse tato, visão, olfato, paladar. Foda. Essa é a palavra que resume. Intuição, acho que... E aí você desenvolve isso com o tempo. Às vezes a pessoa... Eu tenho uma explicação científica para isso. Seguinte. Vou falar aqui, se você não quiser ouvir, o problema é seu. Mas é sério. Pra mim isso faz muito sentido, né? Porque assim, por exemplo, você tem a intuição de que um projeto vai dar certo. Você já imaginou o projeto, uma faculdade. Você já visualizou aquele projeto está pronto na sua cabeça. Muitas pessoas hoje, elas pensam numa ideia, a ideia é muito boa, mas elas não conseguem se sustentar emocionalmente nessa ideia. E a ideia faz assim, ó,
Ah, vai dar certo não. Às vezes, daria certo, porque você já conseguiu visualizar que aquela ideia daria certo. A questão é como que eu vou me sustentar nessa ideia até fazer ela dar certo. O problema está justamente aí. A pessoa não tem vontade suficiente para poder conseguir se sustentar emocionalmente, permanecer ali, enfrentar os desafios e fazer a ideia acontecer. Para ela é muito mais fácil falar assim, não vai dar certo. E aí quando você vem com a intuição e fala para mim isso, que o famoso faro, o que eu enxergo nisso? Por exemplo, você chega pra mim assim e fala assim, cara, eu acho que o Rodrigo é um cara gente boa. Eu vou lá no podcast dele. Na verdade, a gente tá na mesma frequência. Não é que você só sentiu o faro de que eu sou uma pessoa legal ou que eu senti que você é uma pessoa legal. Na verdade, a gente tá operando no mesmo patamar. É tudo frequência, É cara. tudo frequência. E Então, isso até responde a pergunta que você me fez sobre como eu faço para me manter, né? Eu busco hábitos que me coloquem, que me mantenham nessa frequência. sempre subindo de patamar. Eu desenvolvi uma rotina que me mantém nessa frequência. Que eu nunca deixo ela cair. O meu trabalho é nunca deixar ela cair. Às vezes a gente oscila, né? Mas eu tento não oscilar o mínimo possível e desenvolvo uma rotina que me coloca nessa frequência. Exemplo, eu começo meus dias sempre com uma leitura. A leitura é uma das grandes responsáveis por eu ter chegado até onde eu cheguei e colocado a Sandy onde a gente conseguiu colocar. Não. É um hábito que eu não abro mão, que ele me mantém na frequência certa, além dos hábitos de exercícios físicos, de alimentação, que eu demorei para descobrir, demorei para virar essa chave, mas quando eu virei eu falei, puta que pariu, quanto tempo eu perdi, como eu era burro de não ter ido numa nutricionista antes, entender que eu preciso parar de comer e começar a me alimentar. Exatamente. O que eu preciso, que essa porra é uma máquina que você precisa colocar o combustível certo para você desenvolver, performar, produzir, e aí começa a mudar tudo, cara. O Paulo Musa, ele tem uma frase muito boa sobre alimentação, que é o seguinte, você quebra o seu carro, e tá tudo bem quebrar o carro, só que você pode consertar ele na hora, ou você pode consertar ele 12 horas depois. Muita gente se alimenta mal fazendo isso. Não, vou comer daqui a 5 horas só. Aí faz 2 refeições no dia. Vai funcionar? Vai funcionar, entendeu? Mas você poderia ter resolvido algum problema antes, que você não tá resolvendo com a alimentação. Cara, a primeira coisa que eu falo pra galera no meu curso é justamente isso. A primeira aula, uma aula de alinhamento de mentalidade. Eu falo pra ela assim, ó, vai fazer um check-up. Antes de qualquer coisa. Porque às vezes o problema do cara é hormonal, às vezes o problema da pessoa pode ser, ela está obesa, e isso vai fazer com que o desenvolvimento dela no programa e no próprio negócio dela não seja sustentável, porque ela não vai conseguir permanecer por algum problema. O cara que está acima do peso, já entrando nesse assunto aqui, ele vai, às vezes ele não vai conseguir um ângulo melhor para fotografar, para filmar, ele vai se cansar mais rápido, vai ficar muito suado, vai ficar incomodado. Todas essas coisas que estão para além do controle dele vão começar a incomodar ele. E só que ele não entende que isso vai começar a minar a energia dele no processo. Demais. E é curioso que você tenha falado isso, porque eu falo assim, ó, a gente é pago para se manter dessa forma, para cada vez melhorar. Então, o meu negócio me paga para estar conversando com pessoas melhores ou tão boas quanto eu. Por quê? Porque é justamente isso que vai fazer com que o meu nível sempre aumente. E não é porque eu não quero conversar com uma pessoa que não tem o mesmo nível que eu quero conversar com todo mundo, entende? Só que de alguma forma eu vou estar sempre sendo intencional para aprender alguma coisa com aquela pessoa, para deixar algum mau hábito para trás e melhorar mais na frente. Porque, consequentemente, o meu negócio melhora, as pessoas que estão próximas de mim melhoram, todas as coisas que eu toco conseguem prosperar, todas as pessoas que estão ao meu redor também conseguem prosperar. Por quê? Porque eu estou tentando fazer sempre o nível das pessoas melhorarem. E é curioso, olha só que doido. Recentemente eu acertei a mão num negócio. Apostas. Não gosto de futebol, não assisto futebol. Só vou lá, vejo meu Flamengo, beleza. Acertei a mão, levantei um dinheiro muito grande em 2 meses. E eu falei assim, legal, tá, levantei esse dinheiro. Cheguei para um dos meus melhores amigos. Eu falei assim, começa a fazer isso aqui comigo. Vou fazer sim. Aí ele lembra da ideia, não gosta da ideia que eu falei? Ele ficou 2 semanas comigo e logo depois ele não sustentou. E aí eu tive outro insight. Eu falei assim, ó, não é do meu interesse que as pessoas enriqueçam. Eu quero que elas, por interesse delas, enriqueçam por elas. Elas têm os motivos delas. Eu posso só abrir as portas e os caminhos, mas eu não posso puxar a pessoa pra dentro se ela não quiser. E meu melhor amigo, eu
vou dar todas as ferramentas para ele. Vou assim, ó, toma o curso de graça, faz isso aqui, toma essa ferramenta, que não sei o que, não sei o que. Mas se o cara não quiser, Não tem jeito. não tem jeito. Não tem o que você possa fazer. Não tem o que eu posso fazer. E é engraçado que eu me frustro às vezes, porque eu quero que as pessoas, cara, o mercado tá aí, tem muito dinheiro, cara, na mesa. Tem muito dinheiro na mesa. E as pessoas não estão recolhendo esse dinheiro. Uma das primeiras coisas que eu falo também é sobre o poder. Você falou sobre a sua primeira aula, ela ter relação com mentalidade. Eu tenho aulas de mentalidade também, eu acho super crucial. E comunicação, cara, oratória. Falo muito isso pra rapaziada também. A força, o poder que isso vai te dar numa mesa de reunião, numa venda, para você comunicar o seu trabalho, para você prestar uma consultoria para o seu cliente, para você agregar valor ao seu trabalho. Então, comunicação ela é algo que ela sempre precisa estar em evolução também, né? Eu entendo que, cara, tudo os meus hábitos, a minha rotina, tudo que eu aprendi até aqui, aplicado com uma consistência, me trouxe até aqui. E eu tô sempre parando para pensar, tá, qual é o próximo passo? Assim, tipo, o que eu tenho que desenvolver agora? O que eu tenho que aprender agora? Qual é a próxima frequência que eu vou me colocar? Quais são os novos hábitos? O que eu tenho que substituir aqui? O que falta substituir aqui para dar um passo além, né? Então, sempre pensando isso. E a nível de gestão, e como é que a gente está de tempo aí? Tá tranquilo? Tem meia hora aqui ainda aqui. Tá livre. E a nível, cara, de gestão e empresarial, falando um pouco do que tem sido os meus dias lá na Sandy, eu troco muita essa ideia com o meu time e com o Luiz, que é um braço direito meu lá dentro na administração do negócio, na parte de gestão. Eu falo, cara, eu quero cada vez mais, para a gente ganhar escala, ganhar tração e velocidade. Tudo que a gente fez durante muitos anos de forma intuitiva, também a intuição, eu deixei sempre a intuição mover muito o meu negócio, mas se eu deixar todo o negócio, a gente falou sobre intuição aqui, é importante reforçar isso para quem está ouvindo. Se a gente mover todo o negócio na intuição, isso não é escalável, porque ele sempre vai depender do dono daquela intuição. Tá ligado? Falta processo, né? Então, todos os dias ali, eu sento para fazer algo, eu falo, como eu estou fazendo isso? Como eu fiz isso? Aí eu debriefo esse processo, né? E faço o processo de trás para frente e transcrevo esse processo. Então, cada reunião, cada tomada de decisão, quais foram os princípios que me fizeram tomar essa decisão, por que se toma essa decisão dessa forma. Óbvio que sempre vai ter um toque de intuição, de emoção no negócio, tem que ter, senão perde a graça também. Total. Vira uma porra mecânica. Mas debriefar, criar playbooks, criar processos claros e bem definidos para que a equipe possa tocar, para que outras pessoas possam desenvolver para tocar essas áreas e para que eu possa buscar o próximo passo, o próximo desafio. Eu tenho uma pergunta em relação a esse compartilhar, esse transbordar, porque para mim isso aí tá para além do que é só um negócio, né? Porque olha só que interessante. Você tá 12 anos empreendendo, 12 anos recebendo informação, transformando essa informação em conhecimento e esse conhecimento em dinheiro. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, Rodrigo, eu tenho medo de delegar a função porque essa pessoa ela pode sair do meu negócio e abrir um próprio negócio com isso nem para ela. Como é que eu fico maluco com isso, mas tudo bem. Como é que para você você se desapegar desse conteúdo que você adquiriu e colocar isso na vida de uma outra pessoa? Quando a pessoa fala isso, eu respondo o seguinte, então quando a pessoa está do seu lado, ela tem que ser ruim. Você vai ter uma pessoa ruim do seu lado enquanto ela estiver ali, porque você não vai ensinar... Volta na frequência. Né? Quem ela tá atraindo para ela, né? Pô, pelo amor de Deus. Então, sim, o meu trabalho é desenvolver... A minha principal função dentro do negócio é desenvolver as pessoas que estão ali. A produtora ela precisa ser uma escola, ela precisa ser um centro de treinamento. Então, e essa é muito da função do líder, desenvolver, dedicar parte do seu tempo a isso, para ensinar o que sabe e desenvolver rituais dentro da produtora para que a equipe se alimente dessa forma. Assim, então, isso é sempre uma preocupação minha para que a gente esteja em evolução. Vai acontecer e pode acontecer de você ensinar tudo que você sabe para uma pessoa, dela evoluir, gerar oportunidade, gerar experiências, dar treinamento, pagar curso, seja o que for, tudo que você possa fazer de bom para a pessoa que está ali com você. Em um determinado momento da vida ela sair. Pode acontecer. E vai acontecer. E já aconteceu comigo. A minha preocupação é que o período que ela esteve ali tenha sido um puta de um profissional. Eu tenho certeza que eu entreguei meu máximo para ela, porque isso gerou resultado para a empresa, porque isso gerou resultado na vida dela, porque isso fez a economia girar ali dentro.
E que quando ela saia, cara, que ela seja grata. E que ela marque na vida dela, na história dela, o período que ela esteve ali, o quanto ela aprendeu ali dentro. E isso é transbordar, deixa ela ir pro mundo. Não dá para achar que todas as pessoas vão ficar para sempre comigo. Os objetivos, como eu disse, é uma sociedade que eu falei que se rompeu, cara. Objetivos que mudaram. Única e simplesmente. Ele queria ir para cá e o cara casou, foi para um lado. Eu peguei, foi para o outro. Um foi para Niterói, outro foi para o Rio. Cada um foi para um lado. Pode ter alguém que vai viajar, o outro vai se mudar, o outro não quer mais trabalhar com isso. Tudo pode acontecer. Então, enquanto está ali, tenho o meu 100% e tenho o 100% da Sandy para se desenvolver. Quero ver essas pessoas se desenvolvendo. É curioso, porque eu acabei de pensar sobre isso. Eu falei assim, cara, não seria um pouco egoísta da minha parte querer que essa pessoa fique pra sempre comigo? E ela não progrida, ela não cresça, ela não abra o próprio negócio, ela tenha 100 colaboradores e ela... E essa questão é importante também, é o seguinte, assim, eu me identifico com essa dor porque eu já tive essa dor também. Eu já pensei da seguinte forma, eu não pensei da forma de, não vou ensinar porque essa pessoa vai crescer. Muito pelo contrário. Mas é difícil delegar. E você tem que aprender a delegar mesmo. Delegar é um pouco cruel porque é algo que você... A sua zona de conforto é fazer, se você parar para pensar nisso, né? Cara, a sua zona de conforto tem um problema, putz, eu já sei como resolve. Até ensinar e até alguém aprender, é melhor fazer. É mais rápido, mais fácil, mais eficiente, na sua cabeça. Mas é mais rápido, mais fácil, mais eficiente a curto prazo. Você pensar hoje. Eu falo isso direto, no cara. médio e longo prazo, é muito mais fácil você começar a ensinar. E delegar, cara, eu vou te ensinar a fazer algo. Primeira vez você vai me entregar isso a 30% do que eu fazia. Natural. É a dor do crescimento que você tem que aceitar. Segunda vez vai me entregar 50%. Os caras lá estão me entregando a 120% do que eu fazia. Eles fazem muito melhor do que o que eu fazia antes. Sabe? E tem algumas etapas que eu ainda estou delegando e tem gente me entregando a 50% normal. E daqui a pouco eu quero que entreguem a 120% do que eu fazia. E eu já estou desenvolvendo novas coisas que daqui a pouco eu vou delegar. Enfim, é um processo. E tá tudo bem passar por esse processo, né? A galera não entende que... é cansativo, beleza, mas... Cara, não faz muito tempo que eu tava falando sobre edição. Eu falo assim, as primeiras coisas que você precisa delegar de fato é atendimento e edição. Pra começar, pra você se desopilar um pouco do mundo, inclusive. Porque às vezes o fotógrafo, ou até mesmo o videomaker, ele é... Eu acho que o videomaker ele é mais preciosista ainda em relação a isso. Porque ele tem uma sequência de filmagem ali que é muito específica. O fotógrafo nem tanto. Se ele não tá criando na edição dele, ele pode ensinar a edição pra alguém e essa pessoa resolver o problema dele. Eu faço isso. Eu faço um trabalho de estúdio, por exemplo, entrego pro fotógrafo, falo assim, edita pra mim, daquele jeito lá que você sabe já. Eu só pago e pronto. Entendeu? As pessoas não entenderam que o tempo delas é muito mais valioso do que o dinheiro que elas estão investindo para poder fazer solucionar aquele problema. Perfeito. Tem que identificar onde você mais produz, onde você mais performa, o que você mais gosta de fazer, entender os gargalos que você tem e delegar essa parte. Pode ser que você comece a delegar, por exemplo, até um ano atrás, era eu que fazia a rede social da Sandy. Eu não conseguia delegar aquilo, mas eu comecei com aquilo. Eu sempre amei aquilo. Eu sempre gostei de cuidar da marca, de comunicar a marca, de desenvolver o tom de voz da marca, de escrever pela marca, de fazer a curadoria pela marca do que é para o mundo. Tudo bem. Então eu tocava aquilo e deleguei uma porrada de outras coisas. E a rede social, que seria uma primeira coisa, talvez que alguém pensasse que pudesse ser o caminho para delegar, eu não quis delegar. Tudo bem. Fui delegar agora, tem um ano. Então, se o cara não quiser delegar a edição, que ele delegue pelo menos o atendimento, que ele delegue a parte financeira, alguma coisa ele tem que otimizar tempo para ele poder dar escala no negócio. A não ser que a opção seja não dar escala no negócio. E para que ele tenha vida também. Senão a mulher começa a reclamar, senão o filho começa a ficar sem atenção, o filho começa a gostar mais da babá, por exemplo. Já vi várias vezes isso. Fotógrafa me falando assim, cara, o meu problema hoje é minha família. O meu filho gosta mais de ficar com a minha babá do que comigo. Quando ele chora, ele vai pro colo dela, não pro meu. E eu falo assim, cara, tá. E tem outra questão também que é muito importante a gente até só dar uma pincelada aqui. O cara que tá centralizado em tudo, primeiro que ele não vai ter tempo pra nada. Não vai fazer nada bem feito. Ele vai fazer as coisas funcionarem, mas bem 120% muito difícil. Dá 120% aqui, 120 ali, 120 ali. É muito difícil. E a outra coisa é, se o negócio dele depende dele, se ele ficar doente, o que acontece? O negócio para de gerar receita? Eu já fui esse cara, mano. Eu já fui muito centralizador. Eu já fiquei 6 anos sem tirar férias. Porque o negócio era completamente dependente de mim. Ou eu achava que era, assim. Eu nunca tinha me dado nem essa chance. Eu tinha medo de tirar férias.
Eu tinha medo de ter um descanso. Eu já errei pra caramba, assim, na jornada empreendedora. Hoje eu falo com mais maturidade sobre isso e a empresa, de fato, chegou num ponto de maturação interessante, mas eu roí muito osso, aprendi muito na marra. A gente veio de uma época onde não tinha tanta informação quanto tem hoje, né? Tanto acesso, tanto curso, tanto Eu acho que acesso é a palavra certa. É a palavra, né? Tinha muito menos, assim. Então, a forma de fazer era fazer. De aprender a fazer, foi fazendo. E nessa eu perdi muito tempo. Perdi muito tempo para conseguir amadurecer o negócio, para aprender algumas coisas que se alguém tivesse só me falado, vai por aí não. Vem por aqui que é mais, seria mais fácil. Eu tenho uma questão que é muito, muito... Hoje eu aprendi, pagando, obviamente, né? Sobre uma questão relacionada à contratação, que é... Eu tenho um problema para resolver. Eu sei resolver esse problema? Não. Eu tenho que aprender a resolver esse problema? Tenho. Então, quem eu posso pagar que sabe e que tenha a solução do problema? É muito mais rápido isso, porque vamos supor que eu tenho que aprender a editar. Eu tenho que aprender a editar, comprar um programa, passar horas ali, que eu poderia estar fazendo outra coisa, e eu só pago. Então, a pergunta é, quem é que resolve essa questão? Não é como resolve a questão. Porque nem sempre eu sei o como. Só que eu preciso desenvolver mentalidade suficiente para poder entender o problema, enquanto eu só sei uma questão. Beleza, qual é o problema hoje? Logística. Quem é a melhor pessoa de logística que eu conheço? Fulano. Fulano, eu tenho um problema de logística na minha empresa. Você pode identificar qual é esse problema para mim? Posso. Traz esse problema para mim e a gente vê se a gente consegue solucionar ele. Pronto. Eu resolvo um problema da forma mais simples, usando dinheiro. Ah, Rodrigo, não tenho dinheiro. Ah, o meu dinheiro é muito apertado. Às vezes, você tem tanto dinheiro que te falta tempo. Mas às vezes você tem tanto tempo que te falta dinheiro. E essas duas coisas são muito difíceis de ser equilibradas. Então, necessariamente, às vezes, você não tem dinheiro porque você está gerindo mal as suas atividades dentro do seu tempo. E é muito curioso porque, às vezes, as pessoas falam assim também, Rodrigo, não consigo, meu negócio não performa, meu negócio não desenvolve, minhas coisas não saem do mesmo lugar. Aí eu falo para a pessoa assim, quanto você faturou esse mês? 2.000. Qual era a sua previsão de faturamento? Não tinha. Ué. Então o que você está fazendo agora na rede social? Que você não está mandando um e-mail, que você não está movimentando o seu negócio, você não está se conectando com alguém, você não está ligando para, você não está almoçando com alguém. Então, se ela tem muito tempo e tem pouco dinheiro, existe uma lacuna de produtividade aqui no negócio dela, que não está fazendo com que ela caminhe na direção certa. E às vezes eu sou um pouco duro em relação a isso, porque eu sou muito hard work. Se eu tiver que trabalhar 16 horas, vou ficar 16 horas trabalhando, entendeu? Tranquilo. Normal pra mim. Isso pra mim é normal. Operar nesse sistema é normal. E às vezes, é o que o Wendel de Carvalho fala. Ele fala assim, ó, não é que a pessoa é pobre, ela é improdutiva. Boa. E isso é muito curioso, porque quando eu olho pra você, ou quando eu olho pra um outro empreendedor que tem um negócio de sucesso, eu falo assim, cara, o que faz esse cara ter esse carro, por exemplo? O quanto que ele precisou produzir, se conectar e gerar de valor para as pessoas para ter esse carro? Eu não condeno o fato dele ter carro. Tá. Eu me questiono o fato de eu não estar produzindo tanto quanto ele produz na direção que eu deveria para ter um carro igual, por exemplo. E isso é muito curioso porque as pessoas, por exemplo, elas vão olhar para negócio de sucesso, elas vão querer debriefar o negócio ou querer fazer uma análise do negócio, se questionando sempre pelo lado negativo do negócio. Ah, então o Egon, ele se conectou com fulano porque ele é amigo de não sei quem. Então foi isso. Então foi isso. Sempre acho. Já matou a estratégia do negócio. Ah, isso é muito fácil, mas eu não vou fazer isso. Porque eu sou muito melhor que isso. Ele fala assim. Tem muito esses bloqueios ainda, né? Essas crenças são terríveis. Mas a crença ela é terrível, quando ela é negativa nesse sentido, para desenvolvimento de qualquer coisa. Sim. Um relacionamento, uma melhor gestão da própria família, o negócio. Quando você vai ver, é um sistema que está todo sendo construído errado na vida da pessoa, mas ela acha que é só a fotografia que está errado, só a gestão que está errada. É só uma reflexão a forma como ela se expressa no trabalho, quem ela é. Né? O resultado dela é o resultado do
que ela é na vida, das decisões que ela toma e tal. Então, de fato, essa importância do primeiro ajuste a ser feito na mentalidade. É o primeiro... Por que você acha que as pessoas hoje, elas negligenciam tanto essa parte? Não sei se eu sei te dar essa resposta, cara. Eu trabalho muito para que elas não negligenciem, de verdade, sim. Também, como você falou, sua primeira aula é um alinhamento de mentalidade. O primeiro módulo do meu curso chama-se Mentalidade. Tá. Já aproveita que você está falando do curso. O que é o seu curso hoje? Eu tenho hoje 3 produtos de ensino. No momento não estou com nenhum deles aberto, que os 3 são lançamento, não são perpétuo. Eu tenho, o primeiro que eu lancei foi o Close Friends no Instagram, já tem 2 anos. Hoje a gente tem 312 alunos ativos. Legal. Eu tenho a Masterclass, que esse é um curso mesmo, no formato módulo, separadinho, aula, eu sentado na cadeira gravando, com aulas mais profundas sobre cada tema. O Close Friends é nos stories, né? Então é o dia a dia da produtora. Eu digo que na Masterclass eu sento na aula e te ensino, no Close Friends eu te mostro como eu faço no dia a dia. Legal. Então tenho esses 2 produtos e um terceiro produto recém-lançado, o Audiovisual Business Club. Esse eu vi o lançamento. Focado em vendas e estratégias de vendas e negociação. Quem faz o lançamento? Quem faz os meus lançamentos, eu fiz na guerrilha durante alguns anos. E hoje eu estou com a equipe da V4 Company. Legal, V4, os caras são gigantes. Eu estou com eles em sociedade, fazendo os meus lançamentos. O segundo produto, ele fala de quê? Eu tenho a Masterclass, todos os pilares que regem a produtora. Vendas, administrativo, gestão, cultura, branding e mais o primeiro módulo, mentalidade. Porque a gente entra e fala, cara, comece por aqui, vamos ajustar, vamos virar essa chavinha aí, porque a gente tem que alinhar algumas coisas, senão não adianta porra nenhuma do que eu vou te ensinar ali na frente. A gente tem que ajustar e a gente tem que entrar na mesma frequência para daqui a gente seguir. Meu Close Friends, porra, mostra o dia a dia da produtora? Mostro. Me mostro com uma porra de uma planilha aberta, falando alguma coisa? Mostro, negociando? Mostro. Mas mostro lá na praia correndo, respondendo uma pergunta e lembrando do cara da importância dele cuidar do corpo, da mente, da saúde, da leitura, enfim, de buscar conhecimento que o desenvolvam como ser humano, que isso vai refletir no negócio. Se você pudesse pensar num cara hoje, que está começando no audiovisual, seja, quero ser editor, videomaker, quero ser fotógrafo, quero ser assistente. E ele fala assim, cara, eu gosto muito do que o Egon faz e talvez quero ser um dia que nem ele. Que dica você daria? Que 3 passos você daria para esse cara, por exemplo? Nossa. Eu diria o seguinte, cara. A parte técnica, pra gente não negligenciar a parte técnica aqui, tá? Ela é um pilar fundamental. Tá? Ela precisa ser boa. A Sandy não tá aqui também porque o Egon é um líder legal e porque eu cuido do corpo, saca? A Sandy tá aqui porque o produto é foda. Isso é inquestionável e isso tem que ser inquestionável e eu nem entro, isso também não é pauta para mim, como o seu produto também ele é dedicado a vendas, marketing, gestão, o meu é muito focado no lado business, eu não entro nesse assunto, na parte técnica. Que bom que tem muita gente falando sobre, e é importante que tenha, tem muito acesso à comunicação, a conhecimento, a como você produzir algo, enfim, melhor, né? Então, a dedicação dessa pessoa a isso, ela é inquestionável, ela precisa existir. Então, dentro óbvio, do período dela, se ela é um iniciante, intermediário, avançado, mas enfim, ela sempre vai buscar o melhor para isso. Então, ela tem que ter um tempo dela de vida alocada a isso, a fazer um produto foda. Se a fotografia dela não for boa, foda-se o que ela faz lá na frente ou aqui atrás, no back-office ou no front, foda-se o que ela faz. Se o produto for ruim, dificilmente vai performar. Beleza, isso é inquestionável. E eu entendo que ela precisa muito cuidar de dois outros pilares importantes do negócio. Ela precisa entender de gestão. Ela precisa entender de vendas, de negociação, de marketing, de comunicação. Ela precisa aprender a comunicar o que ela faz. E ela precisa administrar o que ela faz. Essa parte que cuida da raiz do negócio, a parte financeira do negócio, que eu negligenciei durante muito tempo também. Eu demorei muito para buscar esse conhecimento. Então, que é conduzir esse dinheiro da forma certa, reinvestir esse dinheiro da forma certa,
administrar esse dinheiro da forma certa, distribuir esse dinheiro da forma certa dentro do negócio, cuidar da estruturalmente do negócio, ter um produto muito foda aqui no meio, que isso é inquestionável, como a gente falou, e aprender a distribuir isso. Gestão, produto, distribuição disso, tá? Esses são pilares fundamentais pensando no negócio. Isso formata a sua empresa. Essa empresa, como a gente falou mais cedo, ela está alocada dentro de um segmento de mercado. Você precisa entender do segmento de mercado da praça onde você vai inserir o teu produto. Você não vai. Isso é interessante pelo seguinte: o cara, antes dele abrir um restaurante, pô, ele faz uma pesquisa no bairro para saber se tem outros, para ele estuda a concorrência. Me parece que por muitas vezes o videomaker, o fotógrafo, ele não estuda o ambiente onde ele vai inserir o negócio dele. Eu tenho certeza que não. Se ele fosse abrir uma padaria, ele iria estudar. Se ele fosse abrir qualquer outro negócio, ele iria estudar concorrência, preço, mercado, poder de compra, público-alvo. Ele iria fazer levantar esse planejamento. Para fotografia e para vídeo, muitas vezes me parece que não. Parece que já começa meio que numa aventura. Então, entender do mercado e se tornar um especialista no mercado, na fatia de mercado no qual você escolheu atuar, se torne um especialista naquilo. Você tem que falar, né, que você tem que sentar na mesa para negociar com o seu comprador, com o seu contratante, e falar do mesmo assunto com ele com a maior naturalidade. Essa é uma relação empresário e empresário. Acredito muito nessas relações. E a nível humano, ter o tempo para a saúde, ter o tempo para a família, ter o tempo para o corpo, para a mentalidade, porque é isso que vai te sustentar dentro do ecossistema dos negócios. Se o emocional estiver desestruturado, você vai refletir isso no negócio. Se a saúde tiver falha, você vai falhar no negócio. Se o mental estiver fraco, você não vai performar. Total. É um pouco só disso tudo. Só um pouco disso tudo, né? Mas é desenvolvimento, né? Não para nunca. Não para nunca. É desenvolvimento, não é à toa, né? Porque não é uma fórmula que você fala assim, ó. Você compra a fórmula, senta ali na fórmula e aplica ela e que pronto, cara, teve resultado. Não é assim que funciona, né? Hoje eu acho que é muito amplo assim em relação a... Obrigado, irmão. Muito amplo em relação a formas de atuar no mercado. Acho que o audiovisual, a fotografia hoje proporciona muito isso. Assim. Todo mundo precisa. Todo mundo que tem um negócio precisa. É uma demanda infinita, eu diria assim. Demanda não falta, dinheiro está na mesa. É só ir buscar. E tem formas de você ir buscar. Formas de você modelar o seu negócio para atuar. Então, não tem uma receita só, né, de como fazer. Tem bons princípios, bons costumes e orientação de já quem fez e falou, vem por aqui. Eu diria isso. Para ouvir quem já fez e quem comprova resultado. Exatamente. Para escolha mentores. A escolha de um mentor, ela é fundamental, assim. O cara, ele precisa ver e escolher a pessoa que pelo menos está no lugar que ela gostaria de estar, faturando o que ela gostaria de faturar e tendo valores alinhados. O mínimo, entendeu? E 3 coisas são inquestionáveis na estrutura de um negócio. 3 coisas. A gestão, a comunicação e o produto. Perfeito. Isso aqui o cara ser bom é a obrigação dele. É obrigação. Não tem essa de, eu sou um fotógrafo preguiçoso. Parabéns. Você vai fechar daqui a 2 anos no mínimo. Quer dizer, no máximo, na verdade, né? Fazer a gestão desse recurso, não tem como. Você... Cara, às vezes o cara, ele fatura muito e ele, às vezes, no próprio faturamento dele, ele não sabe quanto que dinheiro é dele, quanto que dinheiro é do negócio, quanto dinheiro é dos funcionários. Tá tudo bagunçado ali no meio do caminho. E ele... Tudo certo aí? O que parou do nada? Só a TV ou tudo? Tá. Que susto. Ô, produção. Não, e aí, beleza, o cara entendeu que ele tem um bom produto, ele tem que fazer a gestão desses recursos humanos, emocionais e financeiros, é básico, e não adianta nada ele fazer isso tudo e não comunicar isso. E eu acho que o pior de tudo ainda é ele ter medo de vender isso aí pro público. Ele acha que às vezes o público está fazendo um favor de comprar o trabalho dele. Quando se ele tivesse entendido que traçando um bom posicionamento, fazendo uma boa pesquisa, ele entenderia que o que ele tem ali para oferecer para as pessoas é uma coisa que seria fundamental para aquele negócio desenvolver. Eu tenho um aluno que ele hoje faz aí em torno dos 20 mil para mais um pouquinho, e ele começou a prospectar cliente no iFood, cara.
Ele foi lá no iFood, ele olhou um monte de restaurante que tinha fotografias horríveis de hambúrguer, pizza, coisa do tipo. Ele pediu o lanche, mandava mensagem pro cara no Instagram depois assim, ó. Cara, provei o lanche de vocês, o lanche é incrível, mas as fotografias de vocês, cara, não condizem com o que vocês vendem pra mim. Gênio. Aí ele, podemos marcar uma reunião pra eu apresentar o que eu faço pra vocês? Aí ele ia lá no restaurante do cara, conversava com o gerente, com o dono, fazia um trabalho experimental pra eles e vendia. Pra você ter ideia, ele fechou 24 clientes na mesma rua em São Paulo. Na mesma rua. Ele ia lá, fazia o cara produzir. Ele pedia pro cara preparar uma picanha na pedra, por exemplo. E aí ele filmava a picanha na pedra, sabe? Aí ele mandava o vídeo pro cara, ó, R$ 450. Aí com o logo dele no meio assim. É um processo pro que ele produzia, ok, R$ 400 pra ele. Um cara que não tinha emprego, a gente não tá questionando isso. E aí o cara fala assim, pô, gostei, maravilha. Como é que a gente faz pra ter mais? Ele fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, você me paga 1.200, eu vou produzir tantos vídeos pra você durante o mês. Aí ele fechou. 24 clientes na mesma rua, fazendo dessa forma. Cara, prospecção nunca acaba. Acho que ela nunca pode acabar, ela tem que fazer parte do negócio. Prospecção precisa fazer parte do negócio em todas as etapas. Embora eu promova uma experiência para o meu cliente para ter indicações, que é uma puta fonte de aquisição de novos clientes. Embora eu comunique para gerar desejo, para que o cliente queira comprar comigo, eu nunca deixo de prospectar. Todos os dias, a Sandy, eu digo que a empresa que não vende 24 horas por dia, tem alguma coisa errada nessa marca. Todo mundo vende, né, da empresa. Sim. Todo mundo vende. Ele é um embaixador da marca, é um ativo da marca. Todos os colaboradores são um ativo da marca. Cara, e eles estão prontos. Eu já sabia que essa conversa aqui, ela seria assim, ó, de um outro nível. De um outro nível totalmente, assim. Cara aqui, incrível, cabeça totalmente à frente do que a gente está acostumado a acompanhar no mercado. E é curioso que, olha só, eu sei que muitos de vocês que estão assistindo aqui agora vão se perguntar em que momento do negócio de vocês estão, e muitas coisas vocês não vão entender desse episódio. Tá tudo bem, tá? Isso quer dizer que o primeiro passo pro desenvolvimento da própria cabeça é reconhecer que você não está em um patamar e que você precisa de conhecimento para acessar até esse patamar. Ele me falou aqui 3 produtos que ele tem, tá? Você vai acessar, o Instagram dele vai estar aqui na descrição do vídeo, você vai conseguir acessar lá, você vai poder acompanhar e vai saber quando as turmas dele estiverem abertas para você poder ter acesso a esse conteúdo. Ah, Rodrigo, custa X, custa Y, custa Z. Não importa. Lembra que a gente falou aqui, ó? Dinheiro é a forma mais rápida de você ter conhecimento sobre alguma coisa. Por quê? Porque você pode comprar esse conhecimento de alguém que já está há 12 anos no mercado, que já tem uma empresa que fatura bastante. Quantos clientes vocês atendem por ano, você sabe? Clientes ativos, 56, alguma coisa assim. Tá vendo? Clientes ativos. Clientes ativos. O cara tem 56 clientes ativos. 7 dígitos de faturamento ano. Tá vendo? Então, o que seja, 300, 1.000, 2.000, 2.500, é barato, porque foi construído durante 12 anos. É barato. Então, assim, eu não sei, quando você assistir esse episódio, você vai visitar o perfil dele, você vai visitar o Instagram dele lá, você vai visitar o Instagram da Sandy também, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Você vai começar a receber anúncios sobre isso em breve. Que assim, não tem problema você não me achar, eu vou te achar com tráfego, relaxa. Com certeza. Entendeu? Mas a questão é, a gente tem que também tirar um pouco isso da cabeça das pessoas de que vender conhecimento é ruim. Não, vender conhecimento é uma forma, é um braço dentro do próprio negócio. Porque às vezes hoje você vende fotografia, mas você pode ter um braço que venda produto físico. Você pode ter um braço hoje que venda consultoria para os negócios que você atende, de negócios físicos. Ah, você pode ter um negócio que venda, por exemplo, que alimente o seu próprio negócio com indicação. Então, existem várias formas de você monetizar seu negócio, fazer sua economia girar. Uma delas é o conhecimento, né? E o conhecimento, a gente tem tanto acesso a ele hoje que é difícil a gente peneirar o que é um conhecimento bom, o que é um conhecimento ruim, o que é informação boa e informação ruim. Mas, de fato, nada que você... Qualquer coisa que você olhar, você falar assim, ó, isso aqui tem sucesso. O sucesso é inquestionável. Porque sucesso é sucesso.
Então, a pessoa chega onde ela chegou porque ela tem um nível de conhecimento que hoje você não tem. Você pode até ter um... tem cara que fala assim, ó, minha fotografia é tão foda que se eu tivesse lá eu entregava. Eu entregava. Mas o que você não tem que não faz você estar lá, no lugar que ele tá? Então, eu já vou deixar esse exercício aqui pra vocês. Pensa, se você não está no patamar que o Egon está, que a Sandy está, que o meu negócio de formatura está, que o próprio estúdio aqui está, se pergunta, o que falta pra mim, que eu não tenho hoje, que faz com que eu chegue nesse patamar? E você vai ver que é uma lacuna gigantesca de conhecimento, que não é informação, não é o que você fica scrollando no feed do Instagram ou no YouTube procurando questões. São conhecimentos específicos sobre áreas específicas, sobre coisas que a gente sabe que desenvolvem negócios, né? E mais uma outra questão. Se você tem uma fotografia muito boa e você não está vendendo como você deveria, é porque com certeza está faltando marketing, vendas e gestão. Porque ele falou aqui. Produto, né? Comunicação e gerenciamento desses recursos. Então, de que fonte você vai beber hoje? Você vai sair desse podcast daqui? Você vai sair daqui com qual conhecimento? Com qual sede? O que você vai fazer pro seu negócio que vai ter valido a pena quando você olhar daqui a 5 anos à frente? Você fala assim, cara, depois daquele podcast que eu pesquisei, esse conteúdo, isso aqui mudou minha vida. Pensa a respeito sobre isso, tá? E eu vou te deixar mais uma pergunta pra gente finalizar aqui. Se você pudesse emprestar uma habilidade sua, qualquer que seja, uma habilidade que te trouxe até aqui, que te transformou na pessoa que você é, no homem que você é, e você pudesse emprestar pro público, pra uma pessoa, qual seria essa habilidade? Inteligência emocional. Eu Por não quê? sei se isso é possível ensinar nem emprestar, porque ela me trouxe controle emocional quando eu precisei, ela me traz disciplina, que eu preciso todos os dias. Acho que ela, se tiver uma das habilidades assim que me fizeram, que me trouxeram até aqui, que ainda é muito longe de onde eu quero chegar, mas já me trouxeram até aqui, que me traz muito orgulho, muita satisfação, felicidade, um certo sucesso, eu diria que foi essa. Esse foi um pilar, esse foi um pilar fundamental. E complementando o que você falou sobre conhecimento, assim, para quem está nos ouvindo e vai buscar agora, né, vai para dentro desse conhecimento. Escolha alguém que tem resultado comprovado e escolha alguém que você se identifique com a linguagem, né? E eu não sei você, até uma pergunta. Assim. Alguém da fotografia, alguma empresa consolidada de fotografia, alguém dessa área te ensinou o que você sabe hoje no quesito business, assim, na parte de gestão e vendas do seu negócio? Você teve um mentor nessa área? Não. Uma pergunta. Eu também não tive nenhum dono de produtora grande que me ensinou a fazer nada. Eu aprendi sozinho. Nosso conhecimento foi prático e adaptando conhecimento de outros mercados. Totalmente. A gente estuda gestores, Isso, pra líderes, mim, empreendedores de outros modelos de negócio e adapta para o audiovisual. isso pra mim é o que mais traz resultado. Porque hoje, eu posso dizer assim, ó, com tranquilidade, que todas as pessoas que entendem de negócio de fotografia mais do que eu tenho no meu telefone. E são poucas. A maior parte das pessoas que entendem de fotografia, não de audiovisual, tá? Não de empresa, agência, coisa do tipo. Negócio de fotografia. Todas elas, ou eu tenho no WhatsApp para poder conversar com elas sobre alguma coisa que eu não sei ainda, ou já prestei consultoria para elas. Mas por quê? Porque eu vim do ramo que não era da fotografia. A minha área, na verdade, é vendas. Eu sou bom em vender. E eu trouxe para fotografia uma forma de ter liberdade só. Voltando até lá no comecinho, antes de encerrar aqui, eu não fui apaixonado pela fotografia. Eu fui apaixonado pela liberdade que a fotografia poderia me dar. Entendeu? Só que eu encontrei a fotografia como uma ferramenta para me levar até a liberdade. Perfeito. Entendeu? Então, por muitos, talvez anos, eu não gostei de fotografia. Eu gostava da vida. É diferente. A fotografia era só um emprego. Que ela te proporcionava. Né? A fotografia era só emprego. Hoje ainda, eu levo muito a fotografia como emprego. Eu gosto muito mais de pessoas do que fotografar. Pra mim, vale muito mais eu estar com a pessoa, conversar com ela, fazer um briefing de um projeto. Cara, isso pra mim é o que realmente me move.
sentar e fotografar é a parte mais fácil, mais rápida e que menos me dá prazer. Eu gosto de ver o resultado. Então eu consigo separar muito bem na minha cabeça o que é uma coisa e o que é outra. E lá atrás, quando eu era professor de matemática e física, dava aula nos melhores colégios do Rio, que assim, ganhava um bom dinheiro, mas eu falava, você não tem liberdade. E liberdade é uma coisa que eu prezo muito. Eu poder viajar com a minha mulher, sabe, ter tempo com minha família, fazer essas coisas que eu acho que realmente valem a pena. Porque a vida é uma só, né? A gente vive todos os dias e morre a vez, só que a gente não sabe quando a gente vai morrer. Então o que eu ia deixar nesse caminho? Eu não queria deixar um Rodrigo que era um cara que saía 6 horas da manhã de casa e voltava 9h30 da noite. Eu não queria isso, entendeu? Ainda não quero. Então, o meu trabalho é fazer uma gestão eficiente para que a vida funcione, a vida aconteça. Perfeito. E por muito tempo, foi o que eu falei, por muito tempo eu não fui apaixonado pela fotografia. E eu digo que hoje, assim, a pessoa fala assim, você ama fotografar? Não. Eu sei o que eu amo. Eu amo estar com a minha família, eu amo, sabe, tempo de qualidade. A fotografia eu gosto, entendeu? Mas eu amo o meu trabalho. Foda. Entendeu? E é muito legal que a gente desmistifique isso, porque às vezes a pessoa faz uma coisa que ela não gosta, como ela faz várias coisas, pegar ônibus, ninguém gosta de pegar ônibus, né? Enfrentar fila, ninguém gosta de enfrentar fila, mas a gente faz o que tem que fazer, né? E a inteligência emocional, ela permite com que a gente se sustente nisso, para que a gente consiga acessar o patamar e o lugar que a gente quer. Porque nem sempre vai ser fácil, né? Nunca. Tem que estar com ela, tem que ter esse equilíbrio. Cara, eu digo que eu sou apaixonado pelo meu negócio, assim, de fato, eu sou apaixonado pela Sandy, só que o meu dia, ele não é composto por inteiro só com coisas que eu quero fazer. O que eu amo fazer é aquela coisa pontualmente. Eu faço uma porrada, preciso fazer uma porrada de coisas que precisam ser feitas. Mas num contexto geral, eu sou apaixonado pelo meu trabalho, pelo que ele me proporciona, tanto de resultado quanto nos dias ali de convivência, de experiência, de aprendizado, enfim. E é o que eu disse, assim, quando eu comecei isso, lá atrás, quando comecei a estudar, quando escolhi minha faculdade, cara, eu não tinha nem noção de que a coisa que ia para esse caminho. Nem era tanto um sonho, nem era algo que eu era apaixonado. Me apaixonei no caminho por todo o contexto que isso traz. Não só pelos resultados, mas os dias também. Porra, sensacional, cara. Cara, que papo top. De verdade. Fiquei muito feliz, cara, por você ter aceitado o convite, ter vindo até aqui. Foda. Feliz de verdade. Galera, você que assistiu aqui pelo YouTube, não se esqueça, ó, links na descrição. Tá o Instagram dele, vai estar o Instagram da Sandy, o site da Sandy também. Todos os nossos patrocinadores também estarão na descrição. Se você está ouvindo pelo Spotify, não se esqueça, tira um print da tela do seu telefone, do seu tablet, posta nos stories do Instagram. Cara, coloca lá o melhor insight ou aquela chave que virou para você lá e marca a gente para você poder ser repostado também pela gente, pra que a gente conheça você. Cara, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa as notificações também, não deixe de curtir o conteúdo, porque isso vai fazer com que as pessoas que queiram ou estejam procurando por essa informação, por esse conhecimento, essa informação chegue até ela também, que a plataforma ajude a gente também. E, cara, se ficou até aqui, não se esqueça, manda um abraço pra gente lá no Instagram, manda uma mensagem lá pro Egon agradecendo ele pelo episódio, manda uma mensagem lá no Agenda Milionária também com a sua dúvida, com a sua pergunta. Não se esqueça, quando abrir as inscrições dos produtos dele, dos programas dele, pode comprar com tranquilidade. Compra com tranquilidade, sem medo de gastar, tá? Você não vai gastar, você vai investir, na verdade, né? Você vai comprar tempo de qualidade no futuro, tá? Não se esqueça disso, tá? Dinheiro é só uma ferramenta que vai fazer com que você acesse isso mais rápido, tá? E lembrando também que a gente tem o nosso grupo de apostas. Coloca aqui pra gente, por favor. Por gentileza. Aqui, ó, o Kings, tá? Kings ficou 87 partidas sem perder. 87 partidas sem perder. É um grupo onde a gente compartilha lá entradas de futebol virtual, FIFA e futebol real, tá? Custa R$197 por ano, tá? É de graça. Tudo que você faz lá dentro, você consegue duplicar, tá bom? Se você coloca R$10, você vai ganhar 20. Se você bota 100, você vai ganhar 200. Claro que você tem um risco. A gente está trabalhando com o mercado de apostas. Não é fácil, tem que ter bastante inteligência emocional. Então não recomendo que você entre aqui achando que vai ganhar dinheiro rápido, tá? Porque não vai. No entanto, a gente também liberou um grupo gratuito para você ter acesso, tá? Vai estar aqui na descrição também desse vídeo. Qualquer coisa você procura lá no perfil do Instagram, @passareleph. Vai estar nesse perfil.
tá? Especificamente o nosso grupo gratuito e o nosso grupo VIP. O grupo VIP, ele tem lá acesso a um curso onde eu vou te ensinar como é que a gente analisa os padrões de mercado para poder fazer as nossas entradas. E no grupo Free, você vai ter só a oportunidade de participar dos sprints, né, os famosos corujões, e receber algumas entradas também durante o seu dia, tá bom? Muito obrigado a você que ficou até aqui. Um abraço, um beijo no coração aí. Fique com Deus. Ego, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pelo convite. Alto nível. Até a próxima, gente. Um abraço. Valeu!